Feche os olhos de vocês agora, amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Senhor Deus, eu quero abrir essa live, Senhor Deus, ao lado do Espírito Santo e declarar, Senhor Deus, que o Senhor me usa, Pai, de uma forma estrondosa, Pai, no dia de hoje. Pai, eu consagro esse dia 12, Senhor Deus, de agosto, Pai, de 2025. Eu consagro também, Senhor Deus, o nosso lançamento, Pai, Senhor Deus, desse programa que o Senhor me deu e colocou no meu coração. Pai, eu quero declarar, Pai, que essa live venha, Senhor Deus, mexer, Pai, nas estruturas mentais, espirituais, Pai, da alma do teu filho. Pai, que o Senhor possa chacoalhar hoje, Senhor Deus, cada vida que se encontra aqui. Fala conosco, Senhor Deus, de forma poderosa e avassaladora, porque eu creio, Pai, que é chegado um tempo de expansão, é chegado um tempo de aceleramento, como nunca antes, Pai, havíamos visto. Pai, eu creio, Senhor Deus, e nós tomamos posse desse território, nós tomamos posse desse lugar. Eu bloqueio agora todo o ataque e contra-ataque de Satanás. Declaro que todo bloqueio, Senhor Deus, cai por terra. E declaro, Pai, que o Senhor disponibiliza um anjo para cada casa. Cancelo agora toda a voz do inimigo. Cancelo agora toda, Senhor Deus, cansaço, Senhor Deus, todo sono espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia, amém? Glória a Jesus. Gente, abra comigo agora, você que trouxe a sua Bíblia para essa live, abra comigo agora em Ezequiel, capítulo de número 1, verso de número 10. Essa live é sobre a unção de águia, mas eu vou enfatizar aqui no final para você as 4 fases da águia, ou seja, as 4 fases de uma pessoa que está debaixo dessa unção. Ou seja, você pisou na unção, o que você vai passar? Existe, tá? Algo que você transita quando você tá nessa unção, existe uma transição dentro dela, tá? Toda unção, quando a gente recebe, existe uma transição. Ou seja, quando a gente é ativado numa unção, Deus derrama algo sobre nós, nós vamos crescer naquilo ali. Amém? Glória a Jesus. Ezequiel capítulo 1, verso de número 10, que diz assim: e a semelhança dos seus rostos era como de um rosto de homem, e a mão direita, a mão direita, todos os 4 tinham rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de boi, e também todos os 4 tinham rosto de águia. Certo? Então você vê aqui que no capítulo aqui de Ezequiel 1, verso de número 10, fala que a frente era rosto de homem. Então essa é a primeira fase que precisa ser tratada, certo? A mão direita, rosto de leão, a mão esquerda, rosto de boi. E a mão ali atrás, na parte posterior, rosto de águia. Isso aqui, querido, é uma sinalização profética, amém? Então vamos lá. Quando a gente olha aqui para a visão de Ezequiel, e a gente vai olhar essa visão aqui, você já fez seu cafezinho? Se não fez, vai fazendo seu cafezinho, vai escutando a live. Quando a gente olha para as visões aqui de Ezequiel e de João, porque lá em Apocalipse também menciona sobre os 4 seres viventes, nós vemos algo extremamente extraordinário, que é o quê? Os 4 seres viventes. Tá? E aí cada ser vivente desse aqui tem 4 rostos diferentes. Rosto de leão, rosto de boi, rosto de homem, rosto de águia, certo? E isso não é só algo que tá ali, isso é algo profético, e eu preciso que você entenda isso. Isso mostra o quê? As dimensões do próprio Cristo e o mover do Espírito Santo. Vou trazer aqui para você entender. Esses 4 rostos, eles representam, tá? Aspectos complementares da natureza e do ministério do nosso Senhor Jesus. Ou seja, a fase dos ministérios, do ministério que o nosso Senhor Jesus exerceu na terra e que você e eu estamos exercendo na terra, ok? Então essas 4 unções, esses 4 níveis de unções representam o quê? Essa plenitude da natureza do ministério de Cristo em nós, trabalhando através de nós, mas para isso há o quê? Há um nosso posicionamento, ok? Então a gente vê, tá? O nosso Senhor, que ele não é limitado em uma única expressão. Então nosso Senhor Jesus, ele não é limitado numa única expressão. Então ele tem, ou seja, existe a expressão do rosto de leão, de boi, de homem e de águia. E o que isso quer dizer? Ou seja, o nosso Senhor Jesus, tá? Ele é rei guerreiro,
ou seja, como leão. Ele é servo incansável, como boi. Ele é compassivo e relacional, como homem. E ele é cheio de visão e de revelação, como a águia. Então, é isso que esses 4 níveis representam. Vou falar de novo. O nosso Senhor Jesus, quando a gente olha, e isso também está atrelado aos 4 evangelhos, e eu já vou falar para você. Então, o nosso Senhor Jesus, tá? Tem essas, ou seja, essas expressões ministeriais e níveis de unção, que a gente vê Jesus como rei e guerreiro, tá? Então nós estamos falando do leão. Nós vemos o Senhor Jesus como leão e servo incansável. É a unção do boi, é a unção de serviço. Nós vemos o Senhor Jesus como compassivo e relacional, é a unção do homem. E também o Senhor Jesus como o que é cheio de visão e revelação. Nós estamos falando da unção de águia. E essas 4 unções dentro de uma pessoa que se posicionou em Cristo, ao decorrer do tempo, elas têm que se manifestar uma após a outra com os seus posicionamentos, com o seu jejum, com o seu mergulhar, amém? É exatamente assim que acontece. Vamos lá agora. E essa aqui é a revelação, tá? Que se conecta diretamente com os 4 evangelhos. Se você quiser anotar, mas depois eu vou te dar esse PDF aqui de presente. Em Mateus, nós vamos observar o que é a característica de leão. Apresenta Jesus como rei, o leão da tribo de Judá. Em Marcos, boi, a unção do boi, mostra Jesus como servo incansável na obra. Em Lucas, a unção de homem revela Jesus como filho do homem, próximo e compassivo. E em João vem a unção de águia. Exalta Jesus como filho de Deus, elevado na dimensão celestial. Então essas 4 unções, elas fazem conexão com os 4 evangelhos de Cristo. Amém? E cada uma dessas faces também, tá? É uma dimensão da manifestação do Espírito Santo derramada hoje sobre a igreja do Senhor na terra. E o que acontece? O Senhor Jesus, ele opera sobre a terra debaixo desses níveis de unção. Então, existem igrejas que estão vivendo uma determinada unção, porque existe o coletivo, essas pessoas estão ali vivendo, buscando, jejuando, certo? Então, Deus, ele deseja que cada um de nós, tá? Venha crescer nessas unções e venha operar e venha caminhar na plenitude de expressão desses 4 níveis de unção. Mas o que acontece? Nós, para estarmos transitando de uma unção para outra, na verdade a gente não transita, a gente adquire uma e dentro daquela uma a gente vai exercitando e vai se movendo e vai crescendo e daqui a pouco o Senhor nos dá outra unção, ok? Então o que acontece? O Senhor Jesus, ele espera que cada um de nós venha crescer nessas 4 expressões de unção, tá? Para que o ministério de Cristo aqui na terra seja manifestado e completo através de nós. Ou seja, quando uma igreja ou uma pessoa carrega já esses 4 níveis de unção, o que acontece? É algo, né? É algo que traz o quê? As 4 expressões completas. As 4 expressões completas. Ou seja, a gente sabe que vai haver serviço, vai haver autoridade, vai haver o quê? Muito amor ao próximo, amor às almas, como na unção de homem que eu falei pra vocês na live passada. Quem lembra? Na live passada, eu acho que foi de ontem da madrugada. Se você não sabe, eu faço uma live devocional todo dia às 4h12 da manhã e tem oração da madrugada todo dia 2h45. Então a gente vê o quê? Quando uma igreja, um povo é fiel, é dedicado, a gente pode perceber que há essas manifestações e nós vamos crescendo nela. Então vamos aqui. O que é unção de águia? Eu quero trazer um versículo para você e se você está com a sua Bíblia, abra agora comigo em Isaías, capítulo 40, verso de número 31 e aí eu vou descrever para você o que é unção de águia. Amém? Aleluia, glória a Deus. Isaías, capítulo 40, verso de número 31. Abre aí. Glória a Jesus. Toda honra e glória ao Cordeiro. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então aqui Isaías traz esse exemplo, tá? Da águia, porque existe essa unção. Essa unção, a gente dá nome de águia, dá nome da unção do boi, a unção do homem, a unção do leão. Só que são unções, tá? Que representam
qualificações de uma pessoa que chegou no nível espiritual e agora tem visão, e agora tem autoridade, e agora tem muito serviço. A gente está querendo dizer isso, ok, queridos? Mas cada uma dessas unções é dada pelo próprio Espírito Santo. Então, o que é unção de águia? É uma unção de capacitação sobrenatural do Espírito Santo que vai tirar você do nível de terra, porque antes... Eu quero que você entenda, para acessar a unção de águia, você tem que ter passado pelas outras unções e tem que estar com elas ativas dentro de você. Então, essa unção, ela te tira do quê? Do nível do terreno e te posiciona ao nível das alturas, ok? E ali, quando você chega ao nível das alturas, a visão é clara, tá? O vento é favorável e o Senhor começa a renovar o quê? As nossas forças, de uma forma sobrenatural, tá? Então, o que acontece quando alguém... O que é unção de águia? É alguém que vê como Deus vê. É alguém que discerne os tempos e as estratégias antes que se manifeste qualquer coisa, tá? É alguém que voa por cima das tempestades. É alguém que o problema tá aqui, ela tá voando aqui em cima. Ela não entra dentro do problema, ela olha o problema de cima. Então, quando você chega nesse nível da unção de águia, é diferente, tá? Como você lida com as coisas. Então, por exemplo, antes essa tempestade talvez te derrubaria, mas agora o que acontece? Agora você, debaixo dessa unção, você não entra na tempestade, você sobrevoa e sobe em cima da tempestade, espera ela passar, mas com o quê? Com inteligência, com maturidade, com sabedoria, com revelação do Senhor, ok? Então quem recebe essa unção não fica reagindo ao que acontece, não reage ao natural, mas governa a partir das alturas, como em Deus. Então como que você olha para a tempestade? Em Deus. Você vai para a oração, você não revida, você não está mais na terra, você está em nuvens muito altas, certo? E aí o que acontece aqui? Governa, tá? Se move nas correntes do Espírito com precisão, propósito e autoridade. Então uma pessoa, isso é a unção da águia. É alguém que o quê? Elevou o nível, ela saiu da terra, ela saiu do âmbito natural e agora ela está no âmbito espiritual nas alturas, mas em alto nível, ok? É isso que é a unção de águia. Qual que é o significado profético dessa unção? Enxergar do ponto de vista dele. Então quando você chega na unção de águia, você não vê mais os seus interesses em algo. Você não vê mais os interesses de uma comunidade. Mas você vê o quê? Visão ampla. Você vê o que Deus está querendo que... Você vê exatamente na ótica de Deus. Você vê o quê? Na estratégia de Deus. Você vê o quê? Na estratégia antecipada de Deus de algo acontecer. Então, quando nós estamos debaixo dessa unção, tá? O nosso olhar não fica mais limitado e o nosso olhar começa a expandir. Então, aonde você via pequeno, você começa a ver grande, porque agora você começa a ver debaixo da ótica do nosso Deus Todo-Poderoso. E aqui também outra característica profética é o discernimento dos tempos e das estações. Entende quando, como e de que jeito você vai agir em determinada situação. Então, por exemplo, agora é hora de evitar movimentos, eu retrocedo. Agora é hora de ficar calado, eu paro. Agora é hora de eu ficar aqui, ó, tranquilo. Agora é hora de eu avançar, agora é hora de atacar, certo? Então, evita movimentos precipitados ou movimentos atrasados, porque você está discernindo tempos e estações. Então, quando Deus fala para você, não vai, fica aqui, Ele está te testando, Ele está te vendo. Mas para você conseguir ficar num lugar e aguentar esperar, anota aí se você quiser anotar. Uma chave da unção da águia. Tem que saber o tempo certo. Amém? Outra característica profética. Opera acima das tempestades. Então, você não é paralisado por uma crise, você não é paralisado porque alguém falou mal de você, você não é paralisado porque alguém acha qualquer coisa de você, porque essas tempestades não te derrubam mais, porque você já não é mais emocional, você já está curado na alma, você já está curado nessas questões que você tinha antes muito almática, de que você, porque o fulano falou mal de mim, porque eu cicrano isso, não, você já não se importa mais com isso, tá? Porque agora você opera por acima das tempestades. Você não é mais paralisado por crise. Você não usa mais você não usa mais desculpas
tá? Você não fica mais mimizento, você não fica mais vitimista. Agora, o que acontece com você aqui? Você usa a sua própria resistência, ok? Para subir um pouco mais alto. Então, você recebeu uma pancada daqui, o que acontece? Essa força antagonista, em vez de te matar, ela te lança para voo mais alto. Ela te lança para voo mais alto. Vem alguém te afrontando aqui, vem alguém te caluniando aqui. Quando você está debaixo da unção de águia, a força antagonista, em vez de te derrubar para trás, o que acontece? Você agarra mais resistência e vai, voa. Amém? Que tá lá. Deus está falando com gente aqui hoje. Aleluia. Outra característica, renova suas forças continuamente. Então, o que acontece? Quando você está debaixo dessa unção, você entra em ciclos de restauração, aonde o que acontece? O Senhor, de tempo em tempo, te leva para o secreto, te leva para 40 dias, te leva para 50 dias, e ali o que ele faz? Como águia, vamos trazer aqui uma visão analógica, né? Uma analogia. Ele troca suas penas, ele renova suas forças, ele troca tudo para uma estrutura nova. Então, debaixo da unção de águia, o Senhor está sempre nos moldando, sempre nos trazendo uma estrutura nova para aguentar a visão mais ampla, para aguentar a visão que ele tem, porque Deus, ele vê o quê? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, para nós conseguir poder discernir, conseguir ver aquilo que ele vê, nós precisamos sempre ter uma estrutura nova, uma estrutura diferente. E aqui a última característica profética que eu quero trazer para você, eu coloquei as mais importantes, tá? Atua com precisão. Como a águia, ou seja, ela mira de longe, ela vê o alvo exato, ela usa unção para focar, para ser assertiva, certo? E para entrar de forma cirúrgica nas guerras e nas decisões espirituais. Então, a águia, ela atua com precisão. Ela sabe, aqui eu não posso falar nada agora, eu vou aguentar mais um pouquinho. Ela sabe quando fazer, quando falar, quando atacar, quando agir, quando guerrear, quando não guerrear. É isso que acontece na unção de águia, amém? Então, dentro desse contexto dos 4 níveis de unção, a águia, ela se conecta com o Evangelho de João e revela o quê? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, operando nas alturas com visão e com autoridade espiritual. Essa unção de águia, ela nos ensina, tá? Ela nos ensina o quê? Que a nossa direção, ela não vem da terra, mas ela vem das alturas, ela vem direto do céu, direto do trono da graça. E quando você chega nessa unção, você não pode ser mais órfão, você não pode ser mais escravo. Aqui, queridos, a sua identidade de filho tem que estar intacta, tem que estar na plenitude, porque aqui você é filho. Não cabe mais sobre você o título de órfão, não cabe mais sobre você o título de escravo. Aqui você tem que ser filho, ok? Porque é isso que mostra aqui, né? Por que está conectado ao Evangelho, né, de João? Porque no Evangelho de João que revela que Jesus como Filho de Deus, tá? Operando nas alturas com visão e autoridade espiritual, amém? Os principais inimigos da unção de águia, quais vocês acham que são? Coloca aqui nos comentários. Quais são os principais inimigos da unção de águia? Quais você acha que são os principais inimigos da unção da águia? Hoje eu falei para você na live, hoje eu falei sobre a unção do leão, né? E falei para vocês os inimigos dessa unção. Mas o que é o inimigo? É aquilo que pode anular essa unção, é aquilo que pode operar essa unção, é aquilo que aquilo que pode impedir essa unção de continuar se manifestando, certo? Então vamos lá, preste atenção. Quais são os principais inimigos? Cegueira espiritual, incapacidade de discernir o que Deus está mostrando. Isso aqui é um inimigo dessa unção, tá? E como que faz para não ter cegueira espiritual? Jejum, oração, consagração e santificação. Outro inimigo da unção de águia, zona de conforto. E aqui, queridos, muita gente não consegue transitar na unção de águia porque tem medo de sair do ninho, tem medo de sair da zona de conforto, tem medo de cumprir o ID a qual Deus mandou você fazer. Tem medo de sair do ninho, tem medo de sair da zona de conforto e enfrentar os novos voos. Muita gente não consegue permanecer ou ir na plenitude dessa unção porque tem medo de sair da zona de conforto, sair do ninho. Outro inimigo,
ansiedade e precipitação. Agir fora do tempo pode desgastar demais uma pessoa na alma e uma pessoa no espírito. Já aconteceu de você ir para um lugar que Deus não mandou você ir? É um atraso de vida, é uma guerra. Já aconteceu de você, às vezes, ou seja, fazer uma viagem que Deus não autorizou? Ou ir num lugar onde você não recebeu um direcionamento com Deus? É só ré, meu querido. É difícil, então, o quê? Na unção de águia, se você agir precipitadamente, vai dar muito ruim para você. Mas vai dar muito ruim para você. Outro inimigo, falta de discernimento profético. Confundir os ventos contrários com direção divina. Ou seja, tem gente que às vezes não sabe discernir a voz do profético de Deus. E ao invés de ir na direção certa, confunde um vento contrário, confunde uma cilada, confunde muitas vezes o sonho tortuoso espiritual que alguém teve e que não tem nada a ver com a direção de Deus e acaba pegando a rota errada, tá? Por isso, queridos, que a consagração, ela é imprescindível em qualquer nível dessas unções. Faltou consagração, você pode ficar cego espiritualmente ou surdo espiritualmente ou com falta de direção. Outro inimigo dessa unção, distrações em excessos de ruídos. Ou seja, perder o foco da visão. Então, eu vou contar aqui um testemunho para você. Certa feita, há um tempo atrás, Deus me deu a visão da Global, Deus me deu a visão que nós teríamos a matriz aqui. E eu recebi uma palavra profética que Deus me levaria para uma outra nação e que eu sairia do Brasil. E eu peguei e falei, não faz sentido essa palavra, porque como posso eu ir embora do Brasil, sendo que eu estou muito longe ainda de fazer o que Deus me pediu para fazer aqui? Só que se eu não tivesse visão, e entendimento e discernimento para falar, peraí, eu não me movo por essa palavra, porque não foi isso que Deus me disse. E nós precisamos, queridos, ter esse discernimento. Porque muitas vezes você sabe o que é para fazer, mas por você ser inseguro, por você não saber direito, o que acontece? Você acaba indo numa direção, às vezes, de uma profetada, de um sonho errado, ok? Pela opinião de alguém. Outro inimigo dessa unção, medo de alturas espirituais. Recusar níveis mais profundos de entrega e fé. Nós agora no programa estamos convocando o pessoal para entrar 90 dias. Serão 10 ciclos de 9 dias. O primeiro ciclo nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre alinhamento profético, nós vamos vencer procrastinação, trazer ordem para todo o espaço na sua vida que não tem ordem, porque não tem como você ser produtivo ou você crescer e avançar ou prosperar com o caos. Então nós vamos destronar todo o espírito de procrastinação, de frieza espiritual, de atraso, de qualquer coisa que atrapalhe o seu avanço. Segundo ciclo, nós vamos tratar cura interior em alto nível. Terceiro ciclo, cura interior também em alto nível. Esse é um ciclo de 27 dias, é o primeiro reset, é o reset das câmeras da alma. Depois, nós vamos para o segundo reset, que é libertação genética, libertação espiritual, libertação do campo das fortalezas da mente. É mais um reset de 27 dias e nós vamos destronar tudo aquilo que prendia a mente de alguém com crenças limitantes, a alma de alguém com traumas, e aí a gente passa o segundo reset. Depois a gente vem o quê? Com o terceiro reset, aonde vai ter ali sobre DNA espiritual, códigos da eternidade, certo? E ali nós vamos começar a trazer o quê? Aquilo que Deus, né? São 3 ciclos. Aquilo que Deus predestinou a você antes da fundação do mundo. Só que agora o Senhor vai colocar códigos eternos dentro de você. O Senhor vai colocar quem realmente você é, mas agora, porque você conseguiu nos 2 primeiros resets, o da alma e principalmente do campo mental, deletar, exterminar, eliminar. Então, queridos, não tem como eu ir mais alto sem deixar certos cântaros para trás. Não tem como eu avançar se eu não deixar um trauma, se eu não deixar uma ferida, se eu não deixar coisas da minha vida para trás. Não tem como. Então, e aqui fala que um dos principais inimigos dessa unção é o quê? O medo de altura. Então, por exemplo, agora nós estamos caminhando para 90 dias dentro do programa. Vai ter jejum específico,
vai ter orações para você fazer diariamente, uma imersão todo sábado, uma aula de direção todo sábado. Então nós vamos estar ali o quê? Lançando um voo mais alto, um voo mais profundo. Vai ser difícil? Como qualquer processo é difícil. Mas se você fizer certinho, você não vai só acessar a unção do homem, a unção do boi, a unção do leão. Você vai sair desse programa ativado na unção da águia. Porque você vai deixar muitos cântaros para trás, que talvez você não conseguiu deixar com 20, com 30 ou com 40 anos. Ok? Outro inimigo dessa unção, feridas não tratadas. Por isso que o primeiro reset é alinhamento e ferida. Porque não tem como eu ser liberto se antes eu não tirar ferida. Então, feridas não tratadas, pesos emocionais que impedem o voo alto. Então, por exemplo, às vezes você já está ali na unção, mas você não consegue transitar, você não consegue ser ativado nela completamente porque você não consegue deixar o cântaro para trás. Você não consegue deixar uma mágoa para trás. Vai ser extraordinário, amém? Alinhamentos errados, voar com quem não tem a mesma direção ou destino. E para mim essa daqui é uma das mais importantes. Toda vez que Deus está me transicionando, eu vou contar uma coisa para vocês. No meu último ano, foi o ano que Deus me transicionou à unção da águia. Quando Deus me transicionou à unção da águia, Ele me levou para ficar sozinha. Ele me trouxe para ficar sozinha. Ele me trouxe para fazer mais tempo com Ele de oração. O Senhor falou assim: estou fazendo algo novo e eu preciso de você na solitude. Eu preciso de você mais no secreto. Eu preciso de você mais comigo. E queridos, de um ano para cá, o Senhor, um ano não, menos talvez, o Senhor tem me levado o quê? Para um lugar de mais esconderijo. E vai ter temporadas que Deus faz isso conosco, ok? Então, mas às vezes a gente quer viver a unção da águia, a unção do leão, a unção do homem, a unção, né? Ou qualquer outro tipo de unção, com um monte de gente, fazendo um monte de coisa. E às vezes, e na maioria das vezes, para processos de consagração, o Senhor quer a gente na solitude. O Senhor quer a gente no secreto. O Senhor quer a gente ali com Ele. Amém? Então eu tenho estado nesse lugar de secreto, de oração. Eu tenho estado nesse lugar de escrever o que Deus está me pedindo escrever. Então, nessa temporada eu passei a escrever coisas, né? Eu passei a escrever, eu não escrevia tanto, mas no começo eu escrevia bastante. Então eu voltei a escrever, eu voltei a produzir de uma forma diferente, mas eu estou num tempo onde eu estou mais na solitude. Ok? Então, às vezes, Deus, quando quer te transicionar, Ele vai te chamar para um tempo de solitude. Não é solidão, é tempo com Ele, ok? Então, esses são os inimigos. Vamos recapitular aqui. Cegueira espiritual, zona de conforto, ansiedade, precipitação, falta de discernimento profético, distrações e excesso de ruídos, medo de alturas espirituais, feridas não tratadas e alinhamentos errados. Critérios para acessar a unção da águia. Agora aqui eu acho maravilhoso, amém? Critérios para acessar a unção da águia. Primeiro tem que ter o coração tratado e limpo. Se você não tiver coração tratado e limpo, tem que vencer as mágoas, rejeições, as ofensas para não carregar pesos que impedem voo. Às vezes Deus quer te lançar para um voo, mas tem mágoa, tem tristeza, tem falta de perdão, não vai. Outro critério, histórico de fidelidade nas pequenas coisas. Fidelidade, anota essa palavra. Quem não é fiel no nível do homem, tá? Que é o coração. Quem não tem serviço no nível do boi, ok? E quem não sustenta a unção de águia. Então, uma das coisas para sustentar a unção de águia não é nem a tal da autoridade, é fidelidade, nível do homem, e serviço, nível do boi, que é a unção do boi, para sustentar a unção de águia. Postura e submissão e honra à autoridade. Águia com espírito rebelde cai antes de ganhar altura. E aqui eu quero te dar a chave. Só chega na unção de águia quem se torna autoridade e se submete à autoridade. Se você não se submete à sua autoridade espiritual, se você é um rebelde espiritual, eu sinto muito, você não chega nesse lugar. Você não chega nesse lugar, tá? Porque histórico de fidelidade nas pequenas coisas, postura de submissão e honra à autoridade. A autoridade também é válida aqui aos seus pais, seu pai, a sua mãe, as pessoas que exercem autoridade sobre a sua vida.
Outro critério, vida de sentinela e oração constante. Se você não está no posto de vigia, se você não tem oração constante, querido, não adianta você orar hoje e semana que vem. A oração, nem que for 10 minutos ali, tem que ser todo dia. É sagrado. Então, se você não está no posto de vigia, tá? Como que você quer viver na unção de águia? Como que você quer ter essa unção? Você não está entendendo o nível de batalha que você vai enfrentar aqui. Então você tem que ser uma pessoa de oração. E agora no programa do Reset, eu estou trazendo uma proposta para vocês. Eu vou falar isso na aula agora, nossa primeira aula do programa, que está abrindo as inscrições, principalmente nessa live. Eu estou fazendo essa live para abrir as inscrições. Uma das minhas propostas eu vou desafiar vocês, não é obrigatório, é somente para quem quer se submeter, aprender sobre submissão. Orar ajoelhado todos os dias. Mas apóstolo, não é assim que ora todo dia? Não, você pode orar sentado, você pode orar em pé, tem gente que ora de diversas formas, certo? Eu oro muito, às vezes prostrada, certo? Às vezes eu oro muito sentada, e eu já faz dias que eu estou só orando de joelhos, porque... Não, só que não é, querido, aquele joelho que você fica... Não, é aquele joelho que você posiciona e ele dói. Porque isso é sacrificial. Isso você está mostrando, eu sou submissa, Senhor. Eu sou submissa, tá? Então, um dos meus desafios para você nessa maratona... Se eu fosse você que já se inscreveu, que é aluno, tá? Se eu fosse você, eu já começava para você não estranhar, certo? Apóstolo, eu oro mais que 10 minutos, então continua orando muito mais, ora 40, ora 1 hora, ora o tanto que você ora. 10 minutos eu estou trazendo para quem não tem costume de orar todo dia, ok? Vamos lá. Capacidade de esperar o tempo certo de Deus. E aqui é que muita gente não aguenta. Águias não forçam voo, elas aguardam o vento certo. Deus pediu para mim, há 2 anos atrás, não ir em podcast, não ir em rádio e não ir na televisão. E pediu para mim parar de fazer agenda. E eu, na hora, não entendi. Eu falei, Deus, mas como assim? Então, às vezes, a gente não entende o que Deus está nos pedindo, mas Ele está nos pedindo para fazer a gente saber esperar o tempo, saber esperar a hora. Mas você está disponível para obedecer? Às vezes, algo que parece... um paradoxo, você fala assim, mas como que Deus está pedindo para mim não ir falar dele num lugar? Você consegue esperar o tempo certo para você ir num lugar que talvez o convite está vindo agora? Você consegue esperar 3 anos? Você consegue esperar 3 anos em Deus? Vamos lá. Discernimento ou amequinasulabasseia checandalamassúbia. Nossa, Deus está me dando aqui um download. Eu vou dar para vocês daqui a pouquinho, tá? Glória a Jesus. Discernimento dos ventos e tempestades. Eu já trouxe para você. Deixa eu ver aqui. Postura, vida, capacidade de esperar o tempo certo. Discernimento dos ventos e da tempestade. Saber diferenciar ventos contrários que te derrubam de ventos que te elevam. Vou traduzir para você. Me convém estar com esse novo grupo de amigos? Não, aqui eu vou cair. Não, essa pessoa aqui é maravilhosa, ela vai me instigar a ir mais na presença do Senhor. Discernir se essa oportunidade, se esse lugar, ou seja, qualquer evento da sua vida, será que você quer evento contrário ou é evento que vai me levar para um voo mais profundo? Amém? O Reset 27, esse programa de 90 dias, é algo que vai te elevar para as águas do Espírito, num nível que talvez você nunca experimentou. Amém? Você pode ver que eu fiz o Reset antes, quando Deus me deu o programa, eu fiz ele, eu escrevi, fiz ele. E como a gente voltou lá do meu pai, do meu apóstolo, eu peguei as cobaias que estavam comigo, falei, olha, Deus me deu um projeto, mas eu queria testar ele antes. Você se submeteria a fazer, vai fazer certinho, né? Eu falei, eu me submeto. Gente, eu vou postar a foto da pastora Letícia, o antes e o depois. Vocês podem ver pelos meus vídeos como que mudou toda a configuração. Muda a configuração de alma, muda a configuração de tudo, do seu jeito de falar, do seu jeito de se posicionar. Muda a sua configuração. Mas essas cobaias estão muito felizes com tudo que eles viveram. Emagreceram, a Letícia emagreceu 8 quilos. E o programa, queridos, não é sobre emagrecer. Mas você emagrece porque você começa a alinhar corpo. Começa a sair aquela fadiga por comida. É poderoso. Lógico, tem o jejum, tá?
Quem pode participar, gente? Eu já vou adiantar. Antes que vocês comecem a perguntar, qualquer pessoa pode participar. Apóstolo, eu sou lactante, sou grávida, eu tenho 70 anos, qualquer pessoa, eu tenho diabetes, eu tenho qualquer pessoa. Porque eu vou ter lá pra você agora, na imersão de sábado, eu vou explicar pra você. O primeiro jejum é de 12 horas. Não é nada. Você começa, o horário limite, você começa às 19 horas da noite e termina às 7 horas da manhã. Quem que não consegue isso? Pelo amor de Deus. Então, para o pessoal que tem comorbidade, mulheres que estão grávidas, vão permanecer nesse horário. Então, não vai afetar em nada, mas na verdade vai ser muito bom. Amém? Gente, o tempo da cobaia já passou. Eu já fiz o teste, já deu tudo certo. Eu escrevi esse programa em 3 meses. Amém? Vamos lá. Rapidinho aqui agora. Desapego do ninho confortável, certo? Então, se você não desapegar, eu lembro quando Deus falou assim pra mim, Larissa, o ano que vem eu vou te tirar de Rosário, prepara outros líderes para ficar no seu lugar. Mas se eu tivesse apego às almas, porque eu já estava ali quase 3 anos evangelizando, quando eu saí de lá eu já era 3 anos e meio, e o pastor, quando ele está no campo pastoreando, ele pega muito amor pelas almas. E aquilo ali me doeu muito. Então, se você não aceitar o próximo nível, se você não desapegar de uma zona confortável, não tem como Deus te transicionar. E foi quando eu saí de lá que Deus começou a me transicionar o quê? Para essa visão apostólica, certo? Então, desapego do ninho, romper com a zona de conforto e aceitar os processos de desconforto que te empurra para o alto. Toda vez que Deus te pedir para fazer um movimento geográfico, um movimento emocional, ou seja, às vezes cortar laço, às vezes mudar de cidade, às vezes deixar de fazer algo que você fazia, vai doer, vai ser desconfortável, mas Deus está querendo te mostrar algo novo, mas para isso tem que deixar o cântaro para trás, certo? Resistência, outro critério, resistência espiritual para voos longos. E aqui, querido, é fundamental. Presta atenção aqui rapidinho. Se você não tiver resistência, se você não tiver resiliência, se você não tiver força, como que você vai resistir àquilo que Deus está fazendo? Certo? Então, por exemplo, Deus te chama para algo novo, mas para isso você vai ter que ter agora uma força muito maior, você vai ter que ter uma resiliência muito maior, ou seja, sem se cansar e sem distrair. Então, para você ter unção de águia, você tem que ter esse critério. Outro critério que você tem que ter é precisão na execução, ou seja, agir com foco, agir com clareza, tá? Não desperdiçar o tempo e a energia em alvo errado, com pessoa errada, ok? Eu percebo que a minha transição nessa unção foi a minha mente e o meu emocional. Porque eu vejo hoje assim, o que eu preciso focar? Naquilo que Deus está me mostrando. Deus está me mostrando no macro, acima das nuvens. Larissa, você vai fazer isso, vai começar um mover de célula no seu ministério, você vai levantar líderes, você vai fazer assim, você vai... Olha para o campo e levanta os trabalhadores. Não é mais para você ficar perdendo tempo com questão emocional, com picuinha, com ladainha. Quem não abraçar a visão, tchau. Então, mas antes eu ficava muito preocupada, mas o reino de Deus é cíclico. Então, o que eu fiz dessa transição? Comecei a levantar líderes, comecei a levantar treinadores de líderes e sair de lugares que eu não preciso mais estar, porque eu já estou levantando pessoas qualificadas para abraçar a visão, porque eu estou deixando de ser centralizadora. E toda vez que Deus vai te levar para um tempo de crescimento, você vai ter que deixar de ser centralizador num aspecto. E talvez você é centralizador numa área. E aí Deus está falando, olha, eu quero te transitar. Deixa para trás isso daí ou dá na mão de outra pessoa. Mas para você conseguir colocar os olhos aonde eu te quero, você precisa transitar. Você precisa deixar de achar que é só você que consegue fazer. Dá na mão de outra pessoa, treina a outra pessoa, delega essa função para outra pessoa. Então, precisão na execução. Alinhamento com a palavra. Toda visão recebida precisa estar debaixo da confirmação bíblica. Queridos, não adianta você querer fazer algo e aquilo ali não conectar com uma palavra de Deus. Vamos aqui rapidinho. O que a unção de águia habilita na vida de um cristão a fazer? E isso aqui é estrondoso. Discernir ataques que se manifestam, certo?
e neutralizá-los no campo espiritual antes de chegar no natural. Então você está debaixo da unção de águia, você antevê o reino das trevas, você antevê um ataque de Satanás, e você já se levanta, e você já se arma, e você já vai para o campo de guerra, e aquilo ali não chega no natural. Você viu lá em cima, você viu nas cortes celestiais, Deus te mostrou, e você já entra no campo de batalha. Outra coisa que Deus te habilita nessa unção, a se mover no tempo exato de Deus, alinhando as ações e os ciclos e as estações proféticas para maximizar os resultados. Uau! Se mover no tempo exato de Deus, cirúrgico. Deus fala, é agora, vai. Mas às vezes Deus fala, não vai ainda, não é o tempo. Amém? Eu lembro que eu queria muito dar o seminário do Apocalipse 2, que já está praticamente pronta. Deus falou, não é o tempo. Ou seja, eu entendo que Deus está tentando trazer maturidade espiritual para um novo nível do meu povo, para daí, quando chegar o tempo, que boa parte estiver num certo nível, aí o Senhor vai falar, agora é o tempo. Eu sei esperar o tempo. Amém? E quem não sabe? Recebe estratégias inéditas diretamente do trono, soluções que não podem ser produzidas por lógica humana. E aqui a gente lembra de quem? A gente lembra de Faraó agoniado, querendo saber o quê? O que ele ia fazer diante daquele sonho, diante da interpretação que José estava dando. E José dá ali para ele o quê? José, debaixo da unção de águia, querido, dá para ele o quê? Uma palavra de sabedoria, e fala assim, Faraó, você precisa escolher uma pessoa, recolher 1/5 de cada colheita e fazer isso, fazer aquilo outro, ok? Ministrar com precisão e autoridade profética, liberando palavras que atingem o alvo e geram transformação. Debaixo da unção de águia, você é extremamente uma pessoa profética, você usa suas palavras com sabedoria, você tem movimentos estratégicos, é sobrenatural. Outra habilidade que Deus nos dá, mudar atmosferas espirituais e geográficas, e essa aqui é uma das que eu mais gosto, estabelecendo o que? Governo de Deus sobre territórios, famílias e nações. Eu vou dar um exemplo para você. Você chega num lugar e você fala, meu Deus, esse lugar aqui tá cheio de opressão. Meu Deus, você chega num hotel, quem aqui já foi num hotel, dormiu num hotel e aí você falou, nossa, esse lugar aqui tá pesado demais, que é isso? Aí você falou, não, vou fazer uma oração aqui. E aí você começou a orar, o ambiente ali mudou, espiritual. O que você fez? Você trouxe transformação por causa da autoridade que você carrega e do discernimento espiritual que você tem. Então, mudar as atmosferas espirituais e geográficas, estabelecendo o governo de Deus. Eu trouxe um bônus aqui nessa live. Gente, no final eu vou dar um presentinho para vocês aqui nessa live, além do PDF. Esse PDF aqui eu vou colocar lá nos nossos grupos, eu vou colocar no nosso grupo do Telegram, tá? Vou colocar lá para você, e você que tá lá no grupo do DNA, que foi a imersão que eu dei, eu vou colocar lá para você também de presente, tá? Mas no final tem um presentinho para você. Amém? Eu trouxe um bônus aqui para você. Eu vou falar para você os inimigos das outras unções e o antídoto, tá? Quem quer saber? Os inimigos e o antídoto. Então vamos lá. Dentro da unção do homem, qual que é o inimigo? Dureza de coração, orgulho e isolamento. Qual que é o antídoto? Confissão, comunhão e servir pessoas reais. De verdade. Servir o próximo. Na unção do boi, que é uma unção de força, qual que é o inimigo? Preguiça, ativismo, sem óleo e esgotamento. O que é isso? Porque a unção do boi é a unção de serviço. Por exemplo, o que eu faço na madrugada, eu estou servindo o reino de Deus. Mas eu estou debaixo também da unção do leão para aguentar a potestade, principado, governo das trevas, hoste maligna. E eu já quero te convidar para a oração da madrugada. Se você não está na oração da madrugada, vem, que Deus vai fazer coisas estrondosas. Amém? Gente, bora compartilhar essa live no nome do Senhor Jesus. Compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder. Então, a unção do boi, preguiça, ativismo sem óleo e esgotamento. Qual que é o antídoto? Presta atenção, qual que é o antídoto? Ritmos santos, tá? Qual que é o antídoto? Ritmo santo, descanso obediente e delegação. A pessoa que faz demais, ela se cansa. Então, ir num ritmo saudável, um ritmo santo, descanso obediente, ou seja, dentro dessa unção de águia, eu aprendi a descansar.
eu aprendi a não parar, mas a descansar. E eu estive sim numa época que talvez eu estava entrando num lugar de burnout espiritual, cansaço espiritual. Dentro da unção do leão, qual que é o inimigo? Medo, rebeldia e manipulação e orgulho. Vamos lá de novo? Qual que são os inimigos da unção do leão? Medo, rebeldia, manipulação e orgulho. Porque é uma pessoa que tem autoridade. Qual que é o antídoto para a unção do leão? Submissão, jejum, linguagem limpa, ser sincero, ser autêntico e alianças íntegras. Vamos aqui de novo. Da águia, inimigo da águia, cegueira, pressa, distração, ninho confortável. Esses são os inimigos. Qual que é o antídoto aqui? Da unção de águia, vigiar, silêncio diante de Deus e desapego e foco naquilo que Deus está mostrando, certo? Eu trouxe outro bônus. Eu já estou entrando, querido, nas 4 fases da unção de águia. Amém? Nas 4 fases da unção de águia. Eu já estou quase entrando aqui. Glória a Jesus. E eu quero já declarar que no nome de Jesus as nossas inscrições para o Reset estão abertas. Depois vocês vão conferir nos stories, nos nossos links, tá? Aí na nossa bio, certo? Gente, tá tão linda a nossa plataforma. Tá tão linda. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tá maravilhosa, olha. Reset, uma jornada de alinhamento e restauração de corpo, alma, mente e espírito. Aqui nós temos, ó, as orientações, as boas-vindas e já tá lá para você a aula 1, a aula 2, a aula 3 desse primeiro ciclo de 9 dias. Eu dei para você de presente o DNA e o material lá para você que já é aluno. E aqui, ó, sábado nós temos uma aula poderosa. Nós temos uma primeira imersão, amém? Então, eu declaro que as inscrições estão abertas e você já pode entrar. Glória a Jesus. Presta atenção, terça-feira, meia-noite, as inscrições fecham e não abre mais, tá? Escuta o que eu estou falando para vocês. Vamos lá, prestem muita atenção. Existem provas que antecedem cada unção. Ou seja, existe provas que um tipo de prova que antecede cada unção. Então, por exemplo, para você tomar posse da unção do homem, você tem que passar pela prova da ofensa. Certo? E o que é a prova da ofensa? Responder com mansidão, tá? Responder com mansidão quando injustiçado. Responder quando sabedoria, quando você é caluniado. Então presta muita atenção aqui no que eu estou falando para você. Antes de cada unção existe o quê? Antes de cada unção existe uma prova. Na unção do boi, prova do anonimato. Por quê? Você começa a trabalhar, fazer, parece que ninguém tá te vendo, parece que ninguém te reconhece, parece que ninguém te vê. Quem já passou por isso? Eu passei por isso, queridos. Mas eu trabalhava muito, eu entendia que Deus estava me escondendo, né? Então, a prova que antecede a unção do boi é anonimato. É você fazer, operar no reino de Deus sem ir atrás de aplauso. Ou seja, é fazer com excelência sem buscar aplauso. Ok? Então, qual que é a prova que uma pessoa vai lhe dar antes de tomar posse da unção de força? O que é a unção do boi? É a unção de força, a unção de serviço. Trabalhar bem quando ninguém vê. Fazer com excelência quando ninguém vê. E a unção do leão? Qual que é a prova da unção do leão? É a prova da honra. E muita gente se perde aqui. Tem gente que alcança a unção do homem, ou seja, passa pela prova da ofensa. Tem gente que consegue transitar para a unção do boi, passa pela prova do anonimato, ok? Mas a hora que chega aqui na unção do leão, não consegue exercitar a honra, por causa do orgulho espiritual. Por causa do orgulho espiritual, não consegue exercitar honra, tá? Então, qual que é a prova que antecede a unção do leão? Prova da honra. Ou seja, tem gente que quando chega na unção do leão, começa a ter autoridade e quer forçar o quê? Quer forçar o trono, quer forçar a posição, quer forçar reconhecimento, quer forçar, quer às vezes quer forçar ser reconhecido.
acha que não precisa se submeter porque tem muita autoridade. E é aqui que é a chave crucial para você avançar na unção da águia. Porque se você não reconhece a sua autoridade, se você não reconhece o seu líder, eu sou filha do apóstolo Joel Engel. E setembro tem agora o alinhamento, a escola profética de Elias. E eu estarei lá para honrar o meu pai espiritual. Eu estou aqui para honrar ele. Amém? Todo lugar que eu vou, eu falo dele, falo do ministério dele, eu oro pela vida dele. Eu jamais vou falar, eu sou igual ao meu pai. Jamais, gente. O meu apóstolo tá lá na frente. Olha quantos anos de ministério. Mas, às vezes, a pessoa tá debaixo da unção do leão e ela acha que ela já é melhor que o pai espiritual, que a mãe espiritual, ou a pessoa que treinou ela, certo? Ou que treinou ele. E aí, é aquela história do Elias, do Eliseu, que quer matar o Elias e pegar a capa à força. E é por isso que muita gente não toma posse da unção de águia, porque se perde aqui nesse terceiro tópico. Vocês pegaram a visão? A unção de águia, prova do tempo. E eu estava até hoje comentando aqui, né? A Nani tá aqui em casa. Eu vejo que Deus me deu uma prova de tempo de 3 anos. Ele me pediu 3 anos. E eu sei que eu só entrei agora, recentemente, tem o quê? Menos de 1 ano que eu entrei debaixo da unção da águia. Porque o Senhor me moldou completamente em um nível de corpo, alma, mente, espírito, as coisas que eu vejo, como eu decido agora as coisas, como eu trato as coisas, como eu estou acima, olhando as coisas por cima e delegando. Então eu falei, uau, é uma unção nova. Mas o que? Eu também estou numa prova de tempo, de espera, onde Deus falou assim, olha, eu preciso te parar aqui, te parar aqui, te parar aqui, e eu preciso que você vá mais aqui. Eu preciso que você mergulhe por aqui. Então, vamos lá. Qual que é a prova que antecede a unção de águia? A prova do tempo. Esperar o vento certo e não decolar por ansiedade. Então tem gente que às vezes está indo porque acha que já está pronto e está tudo certo, mas não escutou o que? O comando de Deus. Não escutou o sim de Deus. Agora eu vou entrar, tá? Aqui nas 4 fases proféticas da unção de águia para mim finalizar com você. Amém? Então vamos lá, prestem muita atenção. As fases proféticas da unção de águia, ou seja, que eu disse para vocês aqui que eu ia trazer para você, a cereja do bolo dessa live chegou agora para você. A primeira fase é dimensão do trono, a visão do alto. Então, apóstolo, então explica pra gente entender. É um critério para ter unção? Não, aqui você já tem a unção. Aqui você já está dentro da unção. Aqui você já pisou na unção. Isso aqui é depois dos 90 dias do programa. Aí você vai ser ativado nessa unção, porque agora você tem estrutura nas outras 3 unções e compartimentos. Você tá com a unção agora ativada em você. Só que a unção, para ela chegar na sua mais alta performance e plenitude, vamos dizer assim, vai ter 4 fases. Tá? Então vamos lá. A primeira é dimensão do trono, que é a visão do alto. Qual que é o significado aqui, tá? Qual que é o significado aqui dessa fase? É quando o cristão começa a enxergar tudo a partir da perspectiva de Deus e não do problema. Então, quando chega o cristão, ele já está na unção de águia. O que acontece aqui com ele? Ele chegou na unção de águia, agora ele não fica mais olhando para o problema, ele olha na ótica de Deus. Ele fala, que problema incircunciso é esse? Quem que é Satanás? É aquilo que eu disse para vocês. Então, exemplo aqui, ao invés de reagir no desespero diante de uma crise de ministério, de família, emocional, essa pessoa ela entra em oração e ela recebe uma estratégia, tá? Que ninguém ao redor estava vendo. Ela vê na perspectiva de Deus. E Deus vê no todo. Deus vê no macro. Então, para muita gente não tem saída. Aquela pessoa, ela vai para a oração e Deus fala, faz isso, faz aquilo outro. E qual que é o impacto dessa primeira fase? A autoridade para interceder vai ser exercitada. Decretar e liberar palavras que vão mudar a atmosfera. Então, peraí, você está na unção de águia. Você transitou na unção. Então, o que vai acontecer primeiro? Deus vai começar a te levar para a visão do alto. E o que acontece aqui? Você não começa a ver mais na sua perspectiva. Você não começa mais a ver com o coração humano. Você começa a ver o quê? É como eu falei para vocês. Deus ele trouxe para mim, Larissa, você precisa focar no que eu estou vendo. Para de pegar
e ficar com distração. Pare de se distrair com pessoas almáticas. Pare de se distrair com picuinha, coisinha. Delega para o seu esposo, delega para outras pessoas. Eu preciso de você com uma visão plena. Então Deus, ele faz isso conosco. E quando surge um obstáculo, Deus dá estratégia. Aquilo que ninguém estava vendo, ele te dá. Porque você tá. Aí a gente vai agora para a segunda fase. O que vai ser forjado aqui na segunda fase? É a dimensão do vento. Movimento no espírito. Presta atenção aqui. O que é isso? Dimensão do vento, movimento no espírito. O que significa essa fase aqui? Você aprende a se mover, tá? Você aprende a se mover pelo sopro de Deus. E aí você evita o desgaste. Você não usa mais sua força humana. Você não usa mais a força humana. Agora você vai no sopro de Deus. Você vai no sopro do Espírito. Você espera o comando dele para você agir. Exemplo, em vez de abraçar todas as oportunidades que aparecem, o cristão espera a confirmação do Espírito Santo para investir energia e recurso apenas aonde o vento é favorável. Ou seja, Deus está soprando aqui para o norte, então nós vamos para o norte. Por que eu vou ficar tentando pelo sul, ou pelo oeste, ou pelo... Você está entendendo? É exatamente isso. E qual que é o impacto dessa fase aqui na vida de uma pessoa? Frutos maiores, tá? Frutos maiores com menos esforços. Ou seja, na fase do boi, parece que você trabalha e o fruto não vem. Mas na fase da águia, quando você entra nessa plenitude dessa parte, você faz um pouquinho e gera muito fruto. Faz um pouquinho e gera muito fruto. Gente, é tão poderoso essa fase. Então vamos lá. Qual que é o impacto aqui dessa dimensão do vento, o movimento do espírito? Frutos maiores que o esforço, pois há alinhamento com o tempo certo. Então aqui você vai no sopro do espírito. E o que acontece? Por exemplo, quando a gente está ali na conferência, por que tem tanto milagre, tanto sinal? Porque nós tivemos uma direção de Deus. É aquilo ali, Deus deu uma visão. E eu faço, e às vezes, eu demorei muitas vezes para lançar a conferência. Agora nós vamos lançar a conferência em setembro. Se eu fosse você, eu se alinhava. A conferência vai ser lançada em setembro. E posso falar uma das preletoras que tá? Eu vou contar só uma que tá. Vocês vão esperar, no final da live eu falo. A preletora, uma preletora manto, tá? Manto. Já eu falo quem vai estar na nossa conferência. Vou contar uma. Eu acho que hoje vocês merecem. Amém? Glória a Jesus. Vamos lá. Então, o fruto é maior que o seu esforço, porque agora você vai debaixo do vento do Espírito. Aí você vai entrar agora na terceira fase, dimensão do alvo, ataque preciso. O que significa? Você não desperdiça munição espiritual, mas você age com foco cirúrgico. Você não fica comprando guerra que não é sua para se mostrar. Porque você sabe que isso exige de você um desgaste emocional. Isso talvez exige de você um desdobramento, talvez até feridas na sua armadura que não precisava ter. Porque aquela guerra ali não foi para você, mas foi talvez para um outro pastor, para um outro ministério. Então, tem gente abraçando batalha que não é sua. Então, na dimensão do alvo, você não pega mais guerra que não é sua, a não ser que o Espírito Santo de Deus te mostre. Então, não desperdiça munição espiritual, você não age mais, tá? Aqui você já não age mais precipitadamente, para mostrar que você tem autoridade, não. Aqui você espera o vento do Espírito, amém? Exemplo, em vez de orar de forma genérica, aqui você começa a orar com direção profética e interceder por uma área específica, ou por um projeto, ou por uma missão, tá? Como? De forma profética, liberando decretos. Então, você já não fica mais orando de forma genérica, orando de qualquer jeito. Aqui você é totalmente preciso, certeiro, cirúrgico. Você fala... Bom, Deus quer isso, então nós vamos orar exatamente por isso, por aquilo. Nós vamos focar com foco, tá? É igual esses dias eu ensinei pra vocês. Quer orar para interceder pela vida de alguém? Deus abençoe o fulano. Não, Senhor, quebra as fortalezas que impedem essa pessoa de vir para Cristo. Quebra as fortalezas do vício, quebra as fortalezas das maldições hereditárias. Faz o coração dessa pessoa estar fértil. Eu amarro agora os demônios que estão na vida dessa pessoa em nome de Jesus.
Eu amarro os demônios, eu cancelo todo o ataque de Satanás na mente dessa pessoa. Faça com que essa pessoa caia agora por terra, toda cegueira, toda a surdez espiritual, em nome de Jesus. Então você está orando o quê? De forma estratégica, de forma cirúrgica. Só que aqui na unção diária você tem isso com mais exatidão, com mais discernimento. Então você não ora mais genericamente. Talvez no começo você orou genericamente. Então aqui o seu nível de oração ele vai mudar. Há momentos que Deus te chama para fazer uma oração de guerra e você ora como guerreiro. Aqui há tempos que Deus te chama para fazer um tempo de oração profética. Aqui há tempos que Deus te leva para um tempo de oração de intimidade, de aquebrantamento. Aqui há tempos que Deus te fala, olha, eu quero que você ore pelo Brasil e chora pelo Brasil. Como Jeremias era um profeta que orava e chorava pela nação, pelas cidades. Então aqui Deus ele te leva a nível de intercessão violento, como talvez lá atrás você não tinha. E na última fase, tá? Qual é a última fase? Dimensão da renovação. Força para os novos ciclos. Toda vez Deus vai te apresentar uma nova temporada, um novo nível e ele vai te dar força para ir e você vai ter posicionamento e ousadia para pisar no novo nível. Então qual que é o significado aqui dessa última fase? Momentos em que Deus afasta o cristão de agendas e batalhas para renovar suas forças com visão e autoridade. Então, de tempo em tempo, o que Deus faz? Te recolhe para um tempo secreto, te recolhe para te dar mais autoridade, te recolhe para isso, te recolhe para aquilo, te recolhe para aquilo outro. Então, aqui, queridos, águia não se renova, não renova os bicos, as penas. Esses 90 dias é tempo de renovação. O 9... Isso aqui não é numerologia, tá, queridos? O 9, profeticamente, ele representa o final e o começo. Então, nós somos 90 dias. Significa o final de todo o ciclo errado, de todo o ciclo travado, de todo o ciclo hostil para um tempo novo, um tempo de recomeço, ok? O número dentro da Bíblia, você vê o 40, você vê o 21, o 7, ele representa a ordem do que está sendo feito. Então, por que é tudo em 9, porque é o começo, é o final e o começo de algo. Então, por que são 10 ciclos de 9 dias? Porque é o final e é o começo de algo. Então, o significado aqui dessa fase é: Deus, ele renova suas forças sempre que ele quer te levar para o próximo nível. Ele te tira às vezes do campo de frente da batalha, porque ele quer você no secreto, num tempo de intimidade. Como eu contei para vocês, Deus me trouxe para um tempo de isolamento, um tempo de estar com ele no sobrenatural, um tempo de estar com ele no secreto. Exemplo, após um período intenso de guerra espiritual, o cristão entra num tempo de jejum, retiro e busca profunda e volta com mais clareza, ousadia para o próximo nível. E é o que nós vamos entrar agora. Nós vamos entrar, que dia? Todo mundo vai começar que dia? Dia 17. Mas talvez vai ter gente, eu tenho certeza, sempre tem o das últimas horas, vai entrar na terça-feira. E ele vai começar um pouquinho atrasado, mas não tem problema nenhum, tá? Esse programa envolve não só jejum, mas ele envolve o quê? Muitos exercícios, uma cura profunda de alma, libertação, ativação. Nós vamos trazer muita... Agora, nesse sábado, eu vou trazer para você uma imersão. Eu vou te dar ferramentas para você parar de procrastinar. Por que eu escolhi... Eu escolhi não, né? O Espírito Santo trouxe. Falou, primeiro tem que quebrar a procrastinação. Quantos cursos você comprou e não terminou? A não ser que tenha muita unção, que seja muito gostoso de fazer. Talvez você tenha feito o meu inteiro, ou tenha deixado pela metade. Mas por quê? Só se for muito interessante para você ir até o final. Porque se não for tão interessante, você não vai. Por quê? Procrastinação. Procrastinação. Então, o mal do brasileiro, principalmente do brasileiro, é compra uma coisa e não vai até o final. Então, nesse primeiro ciclo de 9 dias, as tarefas são mais tranquilas, tá? Em questão de escrever, são tarefas de fazer, de se posicionar, certo? Glória a Jesus. Aleluia. Então, exemplo aqui, Deus te tira do quê? Te tira do campo de batalha e te leva para um tempo de jejum, de retiro profundo, para você ter mais clareza e para você ter mais ousadia. Qual que é o impacto aqui dessa fase? Cada retorno, tá? É um nível mais alto de autoridade e visão.
Quando você chega na unção de águia, você vai transitar nessas 4 fases. Só que a unção, ela não para de crescer. E os níveis não param de aumentar. E isso vai começar a acontecer com você sucessivamente. E você vai sempre desejar o quê? Um jejum. Você vai sempre desejar o quê? Mais. Você vai sempre falar assim, não, eu preciso me consagrar. Você não fez um jejum de 50 dias? Como que você ficou... Gente, e o que eu tive, sim, eu tive um rejuvenescimento. E eu tava até conversando com meu esposo. Uma das coisas que mudou depois do que eu fiz esses 90 dias foi a minha mente. Minha mente era muito acelerada, um monte de coisa. Hoje eu consigo focar, eu tô focada num nível, eu tô assim, numa excelência para fazer as coisas, certo? Então é algo assim profundo e sobrenatural, amém? Eu vou dar esse PDF de presente para você, eu tenho mais um presente para você, ó. Esse PDF aqui eu vou colocar lá no nosso grupo, tá? No grupo do Telegram, eu vou colocar o link aqui nos stories para você entrar no Telegram e pegar. Também posso colocar no grupo, vou colocar no grupo do WhatsApp do DNA que tá vazio e você vai pegar. Ficou perfeito esse estudo da unção da águia, tá? Eu tô aqui debaixo da unção do homem agora, né? Muita compaixão de vocês. Vocês pediram para mim, apóstolo, não consegui ver a imersão do DNA. A imersão do DNA foi uma imersão de quase 9 horas ou mais de 9 horas, gratuita, que foi feita no sábado. Eu ainda deixei 24 horas, mas muita gente me mandou. Apóstolo, eu estava terminando de assistir, deu meia-noite, caiu o link. Então eu vou deixar 48 horas para você assistir. Mas é só 48 horas, tá? Porque essa imersão não foi feita para deixar aberta. Então você tem 48 horas para assistir a imersão que eu dei. Então, se você assistiu e quer assistir de novo, tá? Mas se você vai ser aluno do Reset, essa imersão vai estar lá, que foi o bônus que eu dei para vocês, amém? As inscrições para o programa estão abertas a partir de agora, oficialmente. Lembrando que a nossa primeira aula ao vivo é agora, sábado, às 14 horas. É umas 5, 6 horas de aula. A última vez que eu falei isso, nós ficamos 9 horas. Mas eu vou tentar ser mais breve, tá? Esse é o primeiro ciclo começa oficialmente domingo, ok? E as inscrições desse programa, elas fecham terça-feira. Eu tenho uma notícia boa para você, tá? A notícia boa é que eu estou te entregando o DNA para você ver 48 horas, você não tinha visto. A notícia ruim é que ano que vem eu não vou fazer o reset, porque eu já olhei na minha agenda e eu não tenho espaço para fazer o programa ano que vem, só talvez no outro ano. Como esse ano eu não consegui fazer a escola de Libertadores, mas o ano que vem ela já está na agenda para ser feita, amém? E vou contar para vocês quem é a nossa preletora da Conferência Global Fire 2026. Vou contar só uma, tá? E o resto eu vou entregando devagarzinho para vocês, amém? Ah, gente, amanhã cedo na live, às 4h12, eu vou falar sobre a unção do boi, a unção do serviço, tá bom? A nossa preletora é a Ruth Catala, aquela pastora africana maravilhosa. A Ruth Catala vai estar conosco, tá? Já tá tudo certo. Nós vamos abrir a ministração, acredito que nós vamos abrir a ministração com ela. Então, quero que você já veja qual vai ser o nível, tá? Então, vocês sabem que eu tenho uma ligação muito forte com a África. Tem outra ministradora da África que provavelmente vai dar tudo certo. Nós estamos só esperando ela confirmar. É uma pessoa que tem uma agenda hoje a nível global. Então, a Ruth Catala estará conosco, já está confirmado. Então, eu já de primeira mão já estou confirmando, tá? A presença de Ruth Catala na Conferência Global Fire 2026 Expansão. Deus pediu para mim colocar esse nome, expansão, porque será um tempo de transicionamento e de expansão. Vai ser algo genuíno e avassalador, amém? Meus queridos, as inscrições para o programa estão abertas. É um programa, é uma jornada que dura 90 dias. São 3 resets de 27 dias e um último ciclo de 9 que a gente vai falar só da unção da águia, só do transbordo, só da unção. Vai ter transferência de unção na aula bônus. Assim que a gente termina, ali dia 15 de novembro, vocês têm uma aula comigo e vai ser um derrébias, um sobrenatural. Por isso que é na aula bônus que eu vou trazer para vocês, amém? Que vocês possam desfrutar. Eu quero declarar que aquilo que você não viveu toda a sua vida, você vai viver nesses 90 dias dentro dessa jornada e vai ser algo muito, 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 muito especial. O link da imersão nossa equipe vai postar nos stories, tá? Esse PDF eu vou colocar lá no nosso grupo do Telegram da Global Fire
e vou colocar no grupo do DNA. Eu quero pedir aí pra Nani colocar o link de um grupo do DNA que esteja vazio, certo? Que dê para entrar alguém para pegar. E eu vou colocar ali para vocês, amém? Te espero às 2h45 na oração da madrugada e às 4h12 aqui numa live poderosa. Que Jesus te abençoe poderosamente. E as inscrições para o nosso programa de 90 dias, Reset 27, estão abertas. Amo vocês, meu povo.